Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que saudades! Que bom nos encontrarmos mais uma vez na nossa EBD, a nossa aulinha de hoje. Então vamos lá, vamos nos preparar para esse momento? Aí em casa, tire tudo que estiver te distraindo de lado, vamos focar no nosso estudo de hoje. Pegue lápis, pegue caneta, pegue o estojo, pegue um caderno para você anotar se você quiser, enquanto você estiver assistindo essa aulinha, ok? Bom, para começarmos, precisamos orar, pedindo para que Deus nos capacite para compreendermos a história de hoje, para termos iluminação para aprendermos sobre a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, obrigada porque podemos aprender dela, obrigada porque o Senhor é tão bondoso e paciente conosco, ó Deus. Por favor, nos capacita, nos dê iluminação para entendermos a Tua palavra, para podermos praticar ela e assim Te honrar e Te glorificar. Tira de nós toda a distração para que a gente consiga se concentrar no estudo de hoje. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Agora está no momento de aprendermos o versículo de hoje. Vamos ver juntos? O versículo de hoje está lá em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Vamos ler de novo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Mais uma vez. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Na aula de hoje, nós vamos aprender que Deus responde à oração daqueles que confiam. Eu quero saber se você já viu um casamento. Ou então você já participou de algum casamento, sendo pajem ou daminha de honra? Dá uma olhada nessas fotos aqui. Os noivos estão tão felizes, tá todo mundo celebrando e se divertindo muito. É uma época muito especial em que estão comemorando a união de duas pessoas, de um homem e de uma mulher. E olha só, um casamento é algo muito trabalhoso. Precisa de antecedência para conseguir organizar todos os detalhes. E a nossa história de hoje, nós vamos ver sobre um casamento perfeito, porque foi planejado por Deus. Olha só que legal! E sabe por que é perfeito? Porque deu tudo certo? Porque teve uma coisa muito importante, a oração. Essa história se passa lá no livro de Gênesis, no capítulo 24. Abraão estava muito preocupado com seu filho Isaque, porque ele estava muito entristecido com a morte da sua mãe, a Sara. Então, Abraão chamou o seu servo mais fiel, quem ele mais confiava. O nome dele era Eliezer. E então ele disse para Eliezer: por favor, Eliezer, prometa que não vai deixar o meu filho acabar se casando com uma moça daqui. O povo cananeu não ama o Senhor. Então, você está encarregado de ir até as terras dos meus parentes. Lá é o lugar certo para encontrar uma esposa para o meu filho Isaque. Então, Eliezer ficou encarregado de ir até a terra de Abraão para encontrar uma esposa para Isaque. Que responsabilidade! Eliezer tinha que escolher a mulher certa. Abraão queria a melhor esposa para o seu filho. Ele acreditava que Deus poderia mandar até anjos para ajudar Eliezer nessa tarefa tão difícil. Ele queria muito agradar ao Senhor e seguir o seu conselho. Vocês se lembram até quando Abraão saiu de Canaã, a terra prometida, e foi para o Egito? Abraão aprendeu a lição e sempre buscava obedecer às ordens de Deus. Então lá se foi Eliezer, levando com ele 10 camelos carregados de muitos presentes. Chegando lá, o empregado parou perto de um poço, aguardando a direção de Deus. Mas por que Abraão queria que Isaque escolhesse sua esposa lá longe? Abraão queria isso porque ele queria que Isaque se casasse com uma moça que fosse da sua parentela, que fosse parente dele. Pois, se ele se casasse com uma moça de Canaã, ele colocaria em risco o propósito de Deus de formar um povo santo e separado para si mesmo.
Chegando lá no poço, Eliezer orou. Ele pediu para que Deus mostrasse para ele qual era a esposa de Isaac. Ele queria tomar a decisão correta. Vocês oram para tomar a decisão correta? É importante a gente pedir a ajuda de Deus para que Ele nos guie nas coisas que precisamos decidir. Orar a Deus é conversar com Ele, é nos abrirmos e também entender que precisamos confiar nas decisões que vamos tomar quando Ele nos abençoa. Olha só, vocês podem orar a todo momento. Você ainda é criança, mas você também já pode orar pedindo a ajuda de Deus para que na idade certa escolher a pessoa com quem você deve se casar. É muito importante pedir a direção do Senhor, para que a gente forme uma família que ame e agrade a Deus. Então Eliezer orou. Ó Senhor, Deus do meu patrão, se a moça a quem eu pedir água der de beber também aos camelos, essa será a pessoa certa, escolhida de Deus. E então, enquanto Eliezer ainda orava, apareceu uma moça, muito bonita, e ela foi tirar água do poço. O seu nome era Rebeca, e ela era muito prestativa e gostava de ajudar. Tanto até que deu água para Eliezer e também para os camelos que estavam ali no poço. Como Deus respondeu rápido a oração de Eliezer! Ele ficou tão grato que deu a ela uma argola e 2 pulseiras de ouro. A Rebeca ficou tão agradecida que foi correndo para casa para contar para sua família que aquele era um homem, servo de Abraão, o seu parente. Olha só como Deus é bom! Ela era parente de Abraão. Eliezer foi convidado a se hospedar lá na casa da família de Rebeca. Eliezer conheceu seus irmãos, conheceu a mãe de Rebeca e ele aproveitou e contou tudo para eles. Contou que estava orando segundos antes de Rebeca chegar ao poço. Contou a eles sobre a vida de Abraão, contou sobre as bênçãos que Deus tinha feito na sua vida e como Abraão mandou que seu servo fosse até lá para encontrar uma esposa para Isaac. A família de Rebeca viu pela história de que era da vontade do Senhor que Rebeca se casasse com Isaac. Então sua família concordou com o casamento. Labão, mesmo não conhecendo Isaac, concordou com o casamento. E Rebeca também concordou em casar com Isaac. Logo, no dia seguinte, Eliezer queria voltar para Canaã. Ele estava ansioso, já tinha encontrado a esposa perfeita de Isaac e queria logo que eles fossem se conhecer. A família de Rebeca queria que eles ficassem mais um pouco para que ela pudesse se despedir de sua família, mas Eliezer quis voltar logo. Então, Rebeca concordou. E chegando na terra de Canaã, Rebeca encontrou Isaac. E quando Isaac olhou para Rebeca, foi amor à primeira vista. Os dois logo se apaixonaram. Olha só que história linda! Rebeca e Isaac se casaram e ficaram muito felizes juntos. Tudo isso porque Eliezer confiou em Deus, orou e tomou a decisão conforme a vontade do Senhor. É muito importante pedir a ajuda de Deus para as tarefas difíceis, assim como Eliezer fez. Deus sempre prepara o melhor para aqueles que oram e confiam nele. Vocês gostariam de pedir ajuda a Deus com alguma dificuldade que vocês estão tendo? Na escola, por exemplo. Às vezes, tem pessoas na escola, colegas de sala, que nos trazem dificuldade. Às vezes, nós não temos facilidade de ter que resolver problemas com eles. Ou então, eles não se comportam da maneira como deveriam e isso está te afetando. Será que tem algum amigo na escola que você está tendo problema? Ore por isso. Ou então em casa, você está tendo dificuldade em obedecer? Talvez em ser mais organizado, em recolher as suas bagunças? Ou então você não está conseguindo fazer as suas lições de casa? Todos nós temos dificuldades em alguma área da nossa vida. E sabe o que precisamos fazer? Precisamos orar, pedir ajuda para que Deus nos capacite, pedir ajuda para que Deus nos dê forças para conseguir melhorar, para conseguir resolver os nossos problemas. Nós precisamos orar. É muito importante. Nós precisamos compreender que devemos buscar a direção de Deus em todas as decisões. Também precisamos sentir confiança ao colocar nas mãos de Deus tudo o que precisamos. E o mais importante de tudo é orar, pedindo para que Deus nos ajude a fazer a escolha certa.
Essas são as 3 aplicações do nosso estudo de hoje. Precisamos buscar a direção de Deus em todas as decisões, confiar ao colocar nas mãos de Deus tudo do que precisamos e orar pedindo para que Deus nos ajude a fazer as escolhas certas. Olha só que lindo isso, que maravilhoso. Deus colocou Eliezer no lugar certo. Deus trouxe a pessoa certa para Eliezer. Isso tudo porque Eliezer teve uma atitude certa. Ele orou. Eu espero que a aula de hoje tenha sido prática e que vocês consigam colocar realmente em prática isso no seu dia a dia. A importância de orar mais. Nós precisamos orar, conversar com Deus, falar sobre os nossos problemas, falar sobre o nosso dia, pedir ajuda a Ele, confiar que Ele está escutando e Ele também pode nos responder. Vamos aproveitar e orar juntos? Senhor, obrigada pela oração. Obrigada porque podemos conversar com o Senhor, podemos conversar sobre o nosso dia, pedir a sua ajuda. Obrigada porque o Senhor sempre nos ouve e também o Senhor nos responde. Por favor, nos ajude para que nós consigamos fazer mais isso. Que Teu Espírito Santo nos incomode para que consigamos orar mais e confiar que o Senhor é capaz de nos ajudar sempre. Em nome de Jesus, amém. Crianças, estamos encerrando a nossa aula de hoje, mas eu deixo um desafio para que você consiga orar mais essa semana. E não só sozinhos, mas orar com um amigo, que tal? Ou então com alguém da sua família. Pergunte, você tem algum pedido de oração? Então eu posso orar por você. Vamos lá, vamos tentar fazer esse desafio essa semana? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau!